Eu vou ler uma historinha aqui, diz, que tem a ver com o nosso assunto. Que tem a ver com o que debate o seguinte: como que você age ou reage? Que escolha que você faz? Então a história diz assim: fui com um amigo ao jornaleiro, ele comprou o jornal e agradeceu com educação. O jornaleiro nem se importou. Sujeito mal encarado, não é? Comentou o outro amigo. Oh, ele sempre é assim, respondeu a outra pessoa. Nesse caso, por que você continua sempre sendo delicado com ele? Aí o amigo disse: por que não? Porque iria eu deixar que fosse ele quem decidisse como eu devo agir. Então, olha só, situações no nosso dia a dia, da gente estar passando pela rua, cumprimenta uma pessoa, a pessoa não cumprimenta a gente já pensa assim, né? Da próxima vez eu não vou cumprimentar, não. Então, de que forma a gente escolhe a nossa reação? De que forma o outro vai fazer com que a gente mude a nossa natureza? Fica aí a dica também. E de que forma que eu posso fazer isso na vida da outra pessoa, né, Rafael? De que forma que eu vou deixar com que o outro roube o meu eu, as minhas qualidades? Então, o nosso mundo, gente, precisa de você, do jeito que você é, com as suas qualidades. Lute por elas. Não deixe que o outro as roube, porque existem tantas formas da gente roubar a outra pessoa, né? Violentar a outra pessoa. E a gente não sabe também o que a outra pessoa possa estar passando naquele dia. Onde ela tem capacidade de chegar, Juliana. Bom dia, é uma alegria te receber sempre aqui no Manhã Viva. Com essa cena, né, a gente fica, nossa, mas será que pavio curto, como a gente chama, que tem um nome científico, é claro, pode chegar numa situação como essa, Juliana? Sim. Bom, o filme tratou já o limite, realmente, que ali trouxe essa cena para simbolizar até onde pode chegar, né? Para assustar mesmo e para a gente se cuidar. Mas sim, existe um nome científico do pavio curto. Popularmente nós conhecemos como síndrome do pavio curto, mas tem um nome que a ciência denominou como transtorno explosivo intermitente. E para entender um pouquinho, é importante a gente definir bem o que é, porque não é que quando todo mundo tem, algumas pessoas têm algumas ataques de agressivos e tal, mas não quer dizer que esteja já no nível patológico, quando acontece de forma isolada. Então é importante a gente passar essas orientações para o público, para ele entender e começar mapear em si, se realmente ele está num processo patológico, doente, né? Ou se são coisas do comportamento dele que ele pode trabalhar e tratar e cuidar no dia a dia. Né? Mas o excesso, a síndrome do pavio curto, são situações onde a pessoa se comporta de forma agressiva, né? Então ela tem uma resposta agressiva a situações onde normalmente ela tem alguma frustração, ela tem alguma expectativa frustrada, não é algo premeditado. Então nós estamos numa situação familiar, social, de repente, ou no trabalho, algo sai daquilo que eu estou imaginando, vem de encontro, aí não é ao encontro, mas de encontro a algo que eu acredito, de repente eu tenho uma resposta impensada, não passa pelo processo. A pessoa não está tramando isso, lá naquela reunião vou fazer aquilo ou isso, não é premeditado. Ele tem uma resposta imediata, ou seja, não passou pelo processo de pensamento dele e ele responde de forma agressiva. Como é que pode ser isso no dia a dia? Por meio de berros, palavrões, gestos obscenos, quebrando coisas, pode chegar até a jogar, lançar objetos nas pessoas, né? Brigas mesmo, ataque físico, tá? Então, todo esse processo desestabiliza a pessoa. E tem um detalhe disso, as pessoas que sofrem da síndrome, elas têm uma culpa muito grande. Após o evento agressivo, essa resposta, esse estímulo agressivo, essa pessoa sente culpa, arrependimento, tristeza, chora, ela se arrepende por ter tido tal comportamento. A gente tem algumas imagens aí, Juliana, justamente disso que você está falando, a gente vê muito comum também isso acontecendo aí, né, no trânsito, aí a imagem da gente está vendo... Essa imagem aí, olha aí, no escritório, a pessoa perde o comportamento total, parte por uma reação incrível, né?
Sim, isso é um ataque de fúria. Total. A gente pode dizer que uma pessoa que tem uma reação como essa, ela pode ter essa síndrome aí do pavio curto? Sim, ou pode ser um ataque apenas de fúria que aconteceu ali naquele momento, como a gente acabou de dizer aqui, porque pode estar envolvido também com aquilo que ela está vivendo, né? Sim. Uma fase incrível de estresse, Por sei isso lá. que quando vai se fazer uma avaliação, né, do psicólogo, psiquiatra, vai avaliar se a pessoa realmente está enquadrada na síndrome do pavio curto. Existem vários indicadores que a pessoa precisa preencher para dizer sim, ela tem. Quais são eles? Assim, só Então, para a gente por ter exemplo, ideia. esse ataque, fazendo uma avaliação nos últimos meses, no último ano, quantas vezes por semana essa pessoa teve essa resposta agressiva frente a situações? Se for excedente a mais de 2 vezes por semana, já é um dos indicadores está preenchido. Ataques como, por exemplo, a gente viu esse daí, né, dessa pode ação. ser, como eu disse, o berro, atacar, lançar objetos para outras pessoas, brigas no trânsito, chegar até a agredir fisicamente alguém, palavrões, a pessoa explodir. Ela não consegue gerenciar algum tipo de agressão, aquilo que é fora do meu comum. E outro item, né? Por exemplo, o evento que aconteceu, ali no caso, essa cena do escritório, né? Aquele evento da funcionária estar no telefone, claro, ali pode ser que seja uma funcionária que está enrolando e tal, existe outra forma para lidar com isso? Com certeza. Aquele comportamento que deve ser o chefe dela, né? De quebrar o telefone, ela não é coerente com o que aconteceu. Né? Então, é excessivo. Aí, nesse caso que você está trazendo esse exemplo, que a gente está vendo a cena, mas a gente não sabe realmente o fato, você está falando de um patrão que pode estar chateado, né, com a funcionária, sei lá, se esse é o caso, mas já orientou várias vezes, já pediu várias vezes, e de repente ele tem esse ataque aí, né? Como resolver isso antes de chegar? Porque ela fala, não, mas já falei várias vezes, então vou partir para uma agressão mais forte. Como que a pessoa, ela pode controlar isso dentro dela? Bom, lembrando que se foi um caso isolado, pode ter sido um ataque de fúria da pessoa, foi isolado e acabou, ela seguiu, né? Mas no coaching nós trabalhamos algumas técnicas, porque os executivos normalmente, o mundo do trabalho hoje, nós estamos expostos a essa pressão do dia a dia, as pessoas são o tempo inteiro pressionadas a bater metas, resultados, o ambiente estressante, competitivo, tudo isso gera um estresse. E muitas vezes o gestor, né, buscando ter resultados rápidos, né, então às vezes o executivo ou no mundo profissional, as pessoas têm urgência no resultado, tem um senso de urgência alto, elas passam a usar agressividade para conseguir que o seu funcionário alcance o resultado que ela deseja. Nesse caso, a gente trabalha muito com o profissional para ele usar técnicas, porque o processo cerebral, a gente precisa entender que tudo a resposta que nós damos, e o Rafael trouxe uma história que eu gosto bastante e uso também no meu dia a dia, da escolha da nossa resposta, né, é fazer com que o cérebro processe aquela informação, aquilo que está acontecendo, elabore para eu dar uma resposta diferente. No caso da síndrome, eu não faço esse processo de elaboração, eu simplesmente reajo a algo que veio contra alguma coisa que eu acredito ou que eu quero. Eu me frustrei. Então, nesse caso, nós usamos técnicas para que a pessoa comece a elaborar aquilo para depois responder. E a gente tem uma técnica no coach chamada técnica dos 6 segundos, que é para mudar o estado emocional que a pessoa está. Tanto quanto se é uma crise onde a pessoa chora bastante ou ela tem uma crise de agressividade, um comportamento agressivo, a gente usa o estado emocional. Então, primeiro a gente faz um mapeamento, faz um treino com essa pessoa realmente, né? Qual é o estado emocional que ela está e ela não quer estar e qual é o estado desejável que ela quer chegar, né? Então, ela quer responder de forma diferente. Então, nós fazemos a técnica dos 6 segundos, são 6 segundos mesmo para o cérebro processar a informação. Que é esse o tempo normal para um processamento. Que é o tempo normal para você conseguir elaborar. Então, a gente fala para a pessoa pensar 6 coisas diferentes, 6 nomes diferentes, contar até 6 num idioma diferente. É aquele contar até 10, né? Sim, mas neste caso aqui tem que ter significado. Tá. Se não tiver significado para você, vai ser mais uma técnica que não funciona. Tá? Então, pode
ser 6 nomes de pessoas que você goste, pode ser 6 sentimentos positivos que você tenha, mas esses 6 nomes tem que ser algo que tenha sentido para você. Assim como a âncora, né? Então, por exemplo, numa reunião de trabalho, eu tenho um cliente, um executivo, que ele, às vezes, ele tem esse senso de urgência e na hora que ele está vendo uma enrolação no trabalho, ele tinha um comportamento de CCD. Então, nós escolhemos uma âncora, ele escolheu essa âncora. Então, toda vez que o estado emocional dele começa a mudar, ele aciona uma imagem no próprio celular dele que remete ao estado positivo e isso que ele quer vale para tudo, para a mãe, para o pai, a gente tem imagem aí do trânsito, né? Vale para qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma coisa que eu estava pensando, inclusive esses dias, quando eu soube que o tema do programa seria esse, Dom Bosco sempre falava que se você quiser conhecer um jovem, né, coloque para fazer atividade física, jogar esporte, praticar um futebol, alguma coisa assim, que a pessoa se solta. E é interessante também, no meu ponto de vista, analisando, que como que a pessoa no trânsito também, ela se libera, como é um lugar ali dentro do carro onde a pessoa demonstra aquilo que ela é. E aí fica uma pergunta, Juliana, a gente teve um fato recente, inclusive, do jogador de futebol, né, do uruguaio, o Suárez, que mordeu outro jogador. Ali a gente pode dizer, diante até de um histórico dele, que foi um ataque de fúria, que de repente foi, sei lá, um medo de perder ou... O que pode ter acontecido ali? O que eu ouvi dizer sobre esse jogador é que ele também tem um histórico de comportamentos agressivos. Ah lá, a gente vê inclusive a foto aí agora da mulher. Então, ali naquele momento, parece que no jogo é como se ele estivesse perdendo ali o domínio naquele momento e ele tem esse ataque, né? O que eu ouvi dizer, mas assim, que ele já tem outros históricos de agressividade. Ele pode ser uma pessoa que de repente sofra com isso e ainda não se deu conta. Sim. Então, se há um excesso, aí realmente ele entra na síndrome, se há um excesso. Agora, no espírito competitivo, muitas vezes, quando a pessoa não tem uma resistência na questão frustração, né, lidar com a frustração é muito difícil, normalmente. Ou a pessoa tem comportamentos agressivos ou crises de choro, ela transforma o ambiente para ela se tornar coitada. Sim. Porque ela não consegue lidar com a frustração. Aí, por exemplo, é como na criança, você tem filho 1 ano e 4 meses, né? Exato. Normalmente nessa fase, quem já pôs o filho na escolinha, normalmente tem lá, volta a criança com uma mordidinha para casa. Sim. Que ali normalmente, porque a criança naquela fase, 1, 2 anos, ela ainda não tem total noção do limite e dos instintos, daquilo que ela sente, né? Dos sentimentos, ela não tem controle. Tanto que a psicologia diz que nós não podemos, nesta fase, até ali 4 anos, repreender de forma muito dura uma criança quando ela, na hora, perdeu, ela vai lá e destrói, por exemplo. Ela está construindo o castelinho dela. Aí caiu uma peça, ela vai lá, quebra tudo, desmonta tudo. Na hora o pai, que isso? Você não pode fazer isso. Não é ideal fazer isso. Por quê? A criança naquela fase, ela ainda não tem total controle dos sentimentos. Então é importante trabalhar. Ah, foi chato, né, filho? Quebrou. Ah, caiu o seu castelinho. Vamos construir de novo, né? Então você ter um trabalho com essa criança para ela começar a entender que ela também tem sentimentos e que ela precisa lidar com isso. Sim. Porque nós todos temos alguma hora, alguma frustração em que a gente fica nervoso. Inclusive, Juliana, a gente vai... Mas espera aí só um pouquinho. Pode acontecer, só para a gente esclarecer bem, porque às vezes as pessoas estão em casa, né? E ficam um pouco preocupadas nesse sentido. Pode acontecer da pessoa trazer isso para a vida futura, por exemplo, ela não sabe que ela tem essa síndrome? Pode acontecer isso? Sim, pode. Na verdade, a pessoa precisa fazer uma avaliação, ela precisa enxergar que ela está tendo perdas. Né? Então, há sofrimento. Quem tem a síndrome sofre porque tem. Se arrepende do Se arrepende, sente culpa. Qual é o ambiente que essa pessoa normalmente está inserida? É um ambiente familiar instável. Essa pessoa que tem a síndrome, que tem comportamentos agressivos hoje, provavelmente ela vivenciou isso no ambiente familiar dela. Tá? Então ela foi exposta a situações onde de repente ela foi chamada a atenção de forma agressiva na frente dos amigos, ela deve ter sido agredida muitas vezes. Então o ambiente também está relacionado ao uso de drogas, a dependência química, álcool pode agravar, né? Então existe um
todo um contexto que precisa ser levantado para realmente ser dito. Não, a pessoa ela preenche todos os requisitos do transtorno. Então, por isso que, não, eu vi lá na televisão que se eu tiver 2 ataques por semana, eu já sou. Não, você tem que buscar ajuda, fazer todo um estudo profissional, o psicólogo e o psiquiatra consegue fazer todo esse mapeamento e identificar nos últimos anos, realmente isso aconteceu? Ou isso é um recorte da realidade? É algo que naquele momento ela está vivendo e ela tem tido esse comportamento que ela pode, de repente, tratar, trabalhar e não ter problema nenhum. No caso do homem, existem outros mecanismos que ajudam a pessoa a colocar essa energia para fora? O homem, atividade física, a mulher, de repente, conversar com as amigas? Como é que... O esporte, desde a infância, né, ele é um espaço de socialização. Porque é um espaço onde as pessoas vão construir relações de time, né, de querer ganhar e de aceitar perder. Né? Então, lá naquele espaço, é um real treino para você gastar energia, né, para você gastar as energias do dia a dia, relaxar e também aprender o processo da nossa vida. Né? Então, o esporte, aí, principalmente os jogos, né, são oportunidades de nós treinarmos as nossas frustrações. Então, hoje eu perdi, hoje meu colega, meu companheiro que ganhou. Né? Então, é um espaço onde a pessoa vai também começar a trabalhar esse espírito, às vezes, competitivo, que leva ela a ter uma atitude agressiva, né? E começar a enxergar o outro na relação. Enxergar o outro na relação é extremamente importante para que eu tenha comportamentos coerentes com a sociedade. Senão, eu vou o tempo inteiro achar que eu tenho que ganhar, eu tenho que passar primeiro no trânsito, eu tenho que vencer o jogo, eu tenho que ser melhor como casal com relação ao meu companheiro, eu tenho que ser melhor do que ele. Então, quando eu reconheço o outro, eu também passo a entender que o outro pode ganhar o outro, eu posso ceder espaço para esse outro. Nesse campo entra também a questão do hobby. O hobby, olha, super importante a diversão você... com família. Acho que às vezes as pessoas levam a vida muito a sério e fica nesse querer ser... Hoje nós ocupamos um espaço de tempo muito grande com o trabalho, né? Com o trabalho, as responsabilidades de casa. Então, você ter um espaço, o seu ambiente familiar, os seus amigos, né? Você ter um espaço onde você possa gastar energia e pensar em outras coisas, sem dúvida, isso ajuda bastante. O seu espaço, de repente, na igreja, o seu trabalho social, onde você vai lá e vai pôr os seus recursos, os seus talentos à disposição do outro. Então, você treina a solidariedade, você começa a colocar em prática o olhar para o outro. E agora, isso vai ajudando também. A gente já tem que chamar o intervalo, mas só uma outra pergunta. No caso das crianças, até que ponto o videogame também ficar confinado em frente a uma televisão, jogando no passeio de fase? Ai, que raiva! Não é importante os pais motivarem as crianças a sair? Vai jogar bola, meu filho. Essa questão do videogame ali, acho que até quer dizer, nada demais, tudo demais faz mal, né? Mas eu acho que é importante também essa motivação da atividade física mesmo, né? Sair de casa. E aí eu chamo a atenção dos pais, porque hoje também, devido a toda essa correria, o que é confortável para os pais? Vou deixar jogando videogame, vou deixar assistindo uma TV e eu não tenho interação. E aí a criança que sofre com isso, porque nós vemos poucos pais que sentam com os filhos no tapete e vamos construir brinquedo, vamos pegar lá o brinquedo e que dedicam o seu tempo ao outro. Eu digo que ter um filho é você ter dedicação de tempo para o outro. Você tem uma missão ali. Não é simplesmente, muitas pessoas às vezes têm um filho para sanar desejos seus, para tapar buracos na sua vida. Não, quando você gera uma vida, quando você tem alguém, você está ali a serviço de fazer um outro diferente nessa sociedade. Exatamente. E para isso é dedicação de tempo. Se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que dedicar tempo. Não existe ninguém que é bom em nada, tá? Se você não dedicar o tempo. Né? Então, se você quer ser bom no esporte, você vai ter que se dedicar em treino e tal. Se você quer ser um bom pai, você tem que se dedicar no tempo, não tem jeito. E é bonito isso, a gente com essa conversa me lembra muito do Papa Francisco, com essa pedagogia dele, tão linda, de ir ao encontro do outro. Isso. Porque aí a gente vai ver a necessidade da pessoa, né? E ele pode falar com propriedade, porque quando ele ainda era bispo, ele se envolvia nas comunidades. Nas realidades sociais. Porque ele entendeu isso, que quando a gente vai ao encontro do outro e as suas necessidades, a vida da
gente pode ser transformada e muito, Exato. né? E um ponto assim, né? Se tá difícil pra gente, com certeza pro outro, meu amigo, tá bem pior, viu? Então vamos ter esse olhar positivo, né? De fato, e na Canção Nova, né, a gente aprende bem isso, né? E o nosso fundador nos ensina que o nosso temperamento, ele pode e é controlado pelo Espírito Santo. Então, muitas, N são as situações no trabalho, em casa, para nós que vivemos em comunidade, acredito que isso intensifica, né, muito mais. E como é que eu posso dizer assim que você tem um temperamento forte, seria isso? Como é que é o seu dia a dia e como é que você vai fazendo as suas escolhas para o seu dia, Alex? Então, é interessante porque o convite partiu de uma pessoa que me conhece, né, que é do meu noviciado. Para a gente que vive em comunidade, a gente tem as etapas formativas e essa etapa do noviciado nós moramos juntos. Né? E a Eusirene, a Ziza, como a gente conhece, ela me chamou porque disse, eu te conheço e sei que você tem esse temperamento mais forte, assim e tal. Claro, hoje muito mais equilibrado, né? Mediante aquilo que a gente vai aprendendo e vivendo com o carisma Canção Nova. Então, de fato, é um temperamento forte, porque eu sou da região do Nordeste, né? Então, os meus irmãos nordestinos sabem bem o que é isso. A criação, a cultura também envolve, acredito muito, essa questão do temperamento. Tem a ver mesmo com região, com cultura? A gente tem algumas características de cada região. Claro que não é determinante, mas existem as influências do ambiente em tudo, na formação. Até, inclusive, por exemplo, quando nós vamos falar dos países, a gente tem... no Brasil as pessoas são assim. Então, por exemplo, a gente ouve falar do Nordeste, são pessoas calorosas, receptivas, acolhedoras e esquentadinhos, né? E como é que você lida com tudo isso no dia a dia? Só para você nos ajudar, né? Porque eu acho que, dependendo da situação, todo mundo explode, gente. Tem uma coisa que mata, esse serviço prestado. É tão engraçado quando você vai comprar alguma coisa, aí te vende com maior facilidade, tudo. Deu problema, deu defeito, você vai ligar para o call center, né? Aí você fica lá horas a fios, minutos não, horas a fios. Senhora, mais um minutinho, por favor. Senhora, a gente já tá vendo? Senhora, aquilo, dá vontade de pular lá dentro do telefone e falar, minha filha, você resolve isso para mim, né? Então, assim, há momentos mesmo, né, que as coisas range dentro da gente, né? Isso acontece. Mas isso não quer dizer que você tem uma síndrome de jeito nenhum, não é? Como é que você faz para ir lidando com o seu dia a dia? Então, é interessante porque nós vimos alguns exemplos sobre o trânsito, tá, né? E eu morei em algumas cidades e, de fato, o trânsito ele é complicado e aguça essa questão do nervosismo, do temperamento. Você quer sair do carro e resolver a situação. Só que, recentemente, por conta dessa vivência, e aí entra essa questão da espiritualidade, do carisma, né, que vai nos moldando a chegar a essa estatura do homem perfeito, eu meio que faço esse exercício, né? Não de pensar em sentimentos, mas de não ir contra aquilo que eu acredito, que eu almejo ser. Isso, para mim, foi determinante. Traz coerência, né, para a sua ação. Então, aquela situação ali me faz querer explodir, porém, eu sou cristão, eu sou missionário, eu sou irmão, eu estou trabalhando com pessoas e aí vai. Aí a gente vai acalmando e dando uma resposta diferente, procurando dar uma resposta diferente. Isso é que é o importante, né? Acredito. Olha, eu quero agradecer o seu testemunho aqui e é legal isso, né? Então a gente dá uma paradinha para repensar a vida, quem sabe até para fazer uma oração mesmo, né? Para aquietar o seu coração. Mas, Juliana, de tudo que a gente conversou aqui hoje, a gente só quis dizer assim, olha, a nossa preocupação é você sempre, sempre, sempre é você, não é? Por isso a gente quis dizer também dessa síndrome que ela existe, é real, de repente você não sabe, não tem consciência dela. Peça às pessoas para te observarem, para te ajudar e não tenha medo de buscar um profissional para te ajudar. E também, se você tem um temperamento forte, você determinou assim, vamos dar um jeitinho, né, de fazer como o Alex, de tentar deixar-se controlar pelo Espírito Santo? Seria isso, né, Ju? Sim, o importante é a pessoa perceber
quanto isso está impactando na vida dela negativamente. A partir do momento que ela pensa que imagem ela está deixando para os filhos, que imagem ela está deixando no trabalho, trazer coerência para aquilo que ela começa a fazer escolhas diferentes. Aí, como na historinha do Rafael, né? Não deixar o outro determinar aquilo que eu sou. Né? Um passo também de humildade. A gente pode colocar assim também, né? Um grande passo de humildade. Eu reconheço que eu sou assim e necessito melhorar. Isso. E também essa questão da realidade do outro, né, que a gente estava conversando, né? Se a minha situação está ruim, meu amigo, você imagina aquelas pessoas mais pobres da África, aquelas pessoas mais pobres das comunidades, daquelas crianças que estão em tantos orfanatos esperando serem adotadas. Vamos abrir os nossos horizontes, né? Porque existe muita gente sofrendo. É justo que você sofra, mas existem muitas pessoas sofrendo também.